Uau! Bom dia! Um café muito gostoso. Se eu pudesse compartilhar com você o cheirinho desse café, rapaz, tá uma maravilha. Então a gente está retomando agora a nossa série de sete episódios aqui do 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E hoje a gente vai falar sobre o hábito número 5. Esse hábito a gente utiliza muito, né, esse hábito, esse comportamento, né, ou então uma técnica, certo? Lá em administração de conflitos ou negociação. E o que é o hábito número 5? É primeiro compreender, depois ser compreendido. E o hábito número 5, ele faz parte do segundo bloco de hábitos. O primeiro bloco é composto pelos hábitos 1, 2 e 3, que nos proporcionam o que a gente chama de independência, que na verdade o Stephen Covey chamou de independência. Então, quando você desenvolve os 3 primeiros hábitos, você desenvolve mais a sua independência. O segundo bloco de hábitos, o hábito 4, o 5 e o 6, eles são blocos que nos proporcionam interdependência, ou seja, me proporciona facilidade, me proporciona melhores condições para falar com as pessoas, para gerar uma comunicação mais fluida, mais empática, às vezes até mais persuasiva, certo? E é isso que a gente vai falar agora sobre o hábito número 5, procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Mas como, nesse horário, 5h55, a gente precisa tomar um cafezinho? Me acompanhe? Então o Covey fala nesse hábito que esse é o momento em que você tem que quebrar o paradigma, quebrar o padrão natural que nós temos como pessoa para tentar conversar com as pessoas. Então é o seguinte, a gente muitas vezes está conversando com alguém e a gente está com aquele intuito de querer que os outros nos compreendam. E esse paradigma é o que faz muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de fazer melhor e mais as coisas que têm que ser feitas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Por quê? Porque muitas vezes você está lá dando sua opinião, dando seu pitaco, e você não se dá conta que a outra pessoa talvez tenha uma ideia, tenha uma forma melhor de fazer, de resolver os problemas do que você tem. Então, primeiro compreender para depois ser compreendido pressupõe que a gente desenvolva uma escuta empática. E essa escuta empática, né, é um termo cunhado justamente pelo Covey lá no livro, aonde ele fala que quando você está com alguém, quando você está numa equipe, é muito importante que você tenha essa capacidade, né, de melhorar a sua comunicação a ponto de que estar com este grupo proporcione para você uma aprendizagem sobre como o outro ou como os outros veem o mundo. Olha só, como que as pessoas veem o mundo e como que elas sentem aquela situação. Esse aprendizado talvez seja um dos aprendizados mais importantes do livro. Porque se você está conversando com alguém e está conversando sobre determinado assunto, imagina que vocês estão conversando lá sobre qual o melhor horário para a gente tomar um café da manhã, né, aqui na nossa casa ou então aqui na nossa empresa, a gente fazer o nosso coffee break, certo? E você acredita que o melhor horário seja 10 horas da manhã. Mas as outras pessoas têm seu ponto de vista, porque talvez elas sintam a necessidade de tomar antes. Às 10 horas da manhã elas não vão se sentir confortáveis em sair do trabalho. Então tem um monte de coisa que você, praticando esse hábito, você vai agregar, você vai incrementar no seu formato de comunicação. Apenas desenvolvendo essa capacidade da escuta empática.
escuta empática, ela pode ser ainda melhorada quando a gente chama de escuta reflexiva. O que é uma escuta reflexiva? Escuta reflexiva é quando você tem uma habilidade de, ao estar convivendo, conversando, proporcionar a outra pessoa que traga suas ideias, que traga seus sentimentos, coloque, né, na conversa, e que quando essa pessoa, né, apresente, quando ela fala isso, que você esteja sempre observando e procurando entender. Olha só, primeiro compreender, depois ser compreendido. Quer dizer o seguinte, às vezes eu posso estar olhando para uma pessoa, ouvindo esta pessoa, mas eu posso estar também sentindo o que está por detrás daquilo que ela está dizendo, como essa pessoa está, ou seja, qual é o interesse mais profundo que essa pessoa está considerando ao ter aquela comunicação comigo. Quando eu faço isso, eu deixo de ser uma pessoa comum. Eu quebro todo o paradigma. Eu começo a ser uma pessoa que agrega muito valor a qualquer grupo. E é exatamente por isso que você se transforma numa pessoa altamente eficaz no sentido de liderar, no sentido de participar de uma equipe. E esse é um ponto crucial no que a gente chama de interdependência, ou seja, de fazer parte, de ser útil, né, às pessoas, aos grupos. Então, primeiro, compreender. Exercitar a escuta empática, exercitar a escuta reflexiva, justamente para você começar a quebrar o paradigma da comunicação, onde antes de você querer, né, ser o certo, ter razão, fazer valer a sua opinião, você inverter o jogo. E quando você inverte o jogo, a primeira impressão que existe, e eu sinto isso muito frequentemente, é que parece que você está perdendo o jogo. Porque você, poxa, eu estou cedendo, eu estou sendo reativo, né, que contraria o primeiro hábito lá, que é seja proativo. Porque, poxa, eu estou deixando o outro dar uma opinião, pode ser que a minha opinião não tenha valor, e aí existe justamente essa coisa da confiança de que este hábito vai gerar uma riqueza imensa, maior do que necessariamente o paradigma que você tem de querer se valer, né, de você falar, de você dar a sua ideia. Então, primeiro compreender, depois ser compreendido. A essência da escuta empática não está em concordar com outra pessoa. Então não tem esse problema de você dizer assim, poxa, eu vou deixar a pessoa falar e se ela falar primeiro eu vou ter que concordar com ela. Então aqui entra a mágica, que é justamente o que eu ensino, por exemplo, quando eu ministro os cursos de negociação, de administração de conflitos. Uma coisa é você concordar com o outro. Então quando outra pessoa está trazendo uma ideia, uma proposição, existe uma diferença muito grande entre você dizer assim, eu concordo com você e eu entendo você. Então, entender o que o outro está dizendo faz parte desse hábito. Não necessariamente concordar. E não é porque eu não concordo com o outro que eu não vou deixar o outro falar. Então, muitas vezes eu posso até ouvir um monte de argumentação, de ideias, e que necessariamente não são coisas que eu concorde, que divergem do meu, né, jeito de pensar, das minhas crenças, certo? E quando isso acontece, eu estou permitindo ao outro se apresentar, trazer os seus paradigmas, trazer as suas ideias. E esse é um momento em que eu estou compreendendo profundamente. E quando eu digo compreender profundamente, eu estou entendendo a pessoa no âmbito intelectual e no âmbito emocional. Aqui entra, por exemplo, uma habilidade que a gente aprende para trabalhar como coach ou como mentor. Então, muitas vezes, numa sessão de coach ou de mentoria,
quando eu estou conversando lá com o meu cliente, eu percebo que esse cara ele precisa falar alguma coisa sobre determinado tema. Então eu começo a exercitar esse hábito, que é procurar compreender, né, qual é o interesse de ele estar falando aquilo ali. Qual é o cunho emocional que está levando ele a falar aquilo ali, que está promovendo, né, aquela atitude. E também é um momento de você começar a entender intelectualmente a outra parte. Porque primeiro compreender o quê? Como o outro pensa, como o outro formula o seu pensamento. E a partir desse momento a gente começa a sair da vala comum. E é por isso que hoje grandes líderes não são aqueles líderes que têm a mentalidade antiga, que era comando e controle. Eu tive um chefe que era muito comando e controle. Eu lembro que o que ele dizia era lei. E ele não queria saber o que você pensava. Mas isso era a década de 80. Será que hoje funciona? Né? Então hoje eu preciso ter essa habilidade de antes... Imagina que você é um líder. Quando eu falo aqui eu penso muito, né, em um empresário, em um diretor, um gerente, alguém que tem uma responsabilidade sobre um negócio, sobre uma área importante de uma empresa e com pessoas juntos. Então eu preciso ter essa habilidade de liderança. E aí, se eu tiver que liderar pessoas e tiver que adotar um comportamento que seja, né, muito proativo, que é importante, mas proativo de comando, gera um problema. Porque as pessoas também precisam se sentir integrantes, né, do grupo, como se fossem protagonistas. Eu não gosto muito desse termo cunhado por aí, dizendo seja protagonista, porque ser protagonista muitas vezes confunde as pessoas. E aí as pessoas, no âmbito, né, aliás, no ímpeto de serem protagonistas, elas deixam de compreender o outro e tentam ocupar um espaço que às vezes não é necessário. O exercício desse hábito pressupõe, muitas vezes, você ficar até em segundo plano, em determinado momento, para que o outro possa trazer o seu brilho, para que o outro possa trazer, né, a sua exposição emocional. E não no sentido de criar uma armadilha para o outro, mas sim no sentido de criar uma possibilidade, uma oportunidade do outro se expressar e trazer o que tem de bom. Feito isso, a partir desse momento, a gente concluiu a primeira parte do hábito. Primeiro compreender, para depois ser compreendido. Agora sim, a segunda parte do hábito pressupõe o seguinte, né? É você ser compreendido. Ser compreendido muitas vezes tem a ver com você se afirmar, né? Com você receber o incentivo e ter, né, uma necessidade básica do ser humano, que é ser amado, é ser valorizado. Então, ser compreendido pressupõe o seguinte: quando eu estou expondo as minhas ideias, eu estou, na maioria das vezes, esperando, eu estou na expectativa de que os outros me aprovem. Existe uma necessidade muito grande do ser humano de aprovação social. É exatamente por isso que as pessoas compram um relógio de marca, é exatamente por isso que as pessoas compram um óculos com um formato diferente. Eu não posso usar esse óculos porque ele está só com uma lente, eu perdi. É exatamente por isso que as pessoas compram camiseta com a marquinha aquela. É exatamente por isso que as pessoas precisam andar de Porsche, né? E é exatamente por isso que as pessoas têm que ter um jatinho particular. Por quê? Porque nós temos essa necessidade de sermos amados, sermos respeitados. Num âmbito talvez um pouco diferente e não menor, está ser compreendido. É quando eu estou num grupo, um simples grupo de família, se eu tenho voz, num simples grupo de trabalho, na equipe de trabalho que você participa, quando você é compreendido, você está, na verdade, afagando o seu ego. Então tome cuidado
que o hábito que a gente está falando aqui é uma forma de você se libertar desta necessidade de ser amado, de ser aceito, que tem muito a ver com o fator motivacional. Um fator motivacional definido lá por McClellan, que é o que nos motiva ao mundo, né, por afiliação, de ser aceito nos grupos. Então, exercitar isso pressupõe, primeiro, abrir mão do seu ego. Primeiro, compreender. Agora sim, depois eu vou ser compreendido. Então essa é a hora que eu preciso explanar. Eu preciso ter uma habilidade chamada assertividade. E assertividade vem de acerto, né? Ser compreendido pressupõe eu ser assertivo a ponto de que o outro, né, entenda de uma maneira assertiva. Então eu preciso ser assertivo na minha comunicação. Isso quer dizer o seguinte: ser assertivo é acertar um alvo entre duas laterais. Uma das laterais é quando eu não consigo ser assertivo e eu sou passivo na comunicação. Ser passivo na comunicação muitas vezes é não conseguir se fazer compreender porque eu não pude falar, eu perdi o time, eu falei só metade do que era preciso, eu não falei de maneira clara, certo? Então isso faz com que você muitas vezes deixe de ser compreendido. E isso prejudica a sua capacidade de ser eficaz, porque ser compreendido também faz parte da sua eficácia. Do outro lado da assertividade, enquanto aqui desse lado nós temos a passividade, do outro lado tem a agressividade. A agressividade é quando você fala na hora errada. Quando você fala com o tom de voz errado. Quando você fala algumas palavras que dão uma conotação para a sua comunicação que não era o que você queria dizer. E aí você fica aparentando desconfortável, agressivo. Então, ser compreendido pressupõe também você ter a sensibilidade, ter a habilidade de desenvolver uma comunicação, certo? Mais fluida e justamente mais assertiva. O Covey, ele se apropria de 3 palavras gregas para você melhorar muito a sua comunicação. Vamos entender um pouquinho essas palavras? Ele fala sobre o ethos, sobre o pathos, né, com TH, e o logos, certo? Vamos entender um pouquinho sobre cada uma dessas 3 palavras gregas e vamos incorporar essas palavras na tua comunicação. Então vamos lá, o ethos tem a ver com a credibilidade emocional. Ethos vem, né, de ética, ou seja, quando eu estou conversando com alguém, eu estou expondo também o meu caráter. O jeito que eu penso e o jeito que eu explano o meu pensamento, né, expõe o meu ethos, a minha capacidade de, né, lidar com o meu caráter, a minha forma ética de lidar com as pessoas. E aqui entra uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas ficam num dilema sobre ética. A ética, ela tem a ver com o ambiente, com o contexto. Se você estiver falando, por exemplo, com um bandido, né, a ética, o ethos de um grupo de bandidos é o acordo que eles têm de convivência. Se você estiver falando dentro da sua empresa, o ethos tem a ver com esse contexto. Então, para você ser compreendido, você precisa compreender primeiro. Por isso a importância desse 5º hábito, de você entender qual é o contexto, qual é a cultura da onde eu estou. E é exatamente por isso que muitas vezes você deu certo numa empresa, por exemplo, e você cresceu, você foi promovido, e aí você foi convidado para trabalhar em uma outra empresa. E lá na outra empresa não deu certo. Por quê? Porque lá na outra empresa o ethos, ou seja, o comportamento ético das pessoas era diferente. E aí eu sei que vem aquela pergunta, mas então, né, eles eram mais éticos ou menos éticos? A ética, ela não tem uma medida de mais ou menos. Ela tem uma medida de diferencial cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos,
É muito ético você ser o diretor, o gerente de uma empresa, e quando você estiver negociando, por exemplo, você é um comprador, você está negociando com alguém, é considerado ético você, né, receber um brinde, receber um presente do fornecedor pessoal, certo? Aqui no Brasil já é tido como corrupção, como propina. Obviamente não é uma coisa que você condiciona, mas só compro de você se você me der esse brinde. Não é assim. Mas nos Estados Unidos existe uma cultura de, poxa, eu vou lá, eu vou levar um carinho, um agrado, alguma coisa de reconhecimento, eu vou pagar um almoço para a pessoa. Muito embora tenha esse ditado que a gente fala, não existe almoço grátis, é ético nos Estados Unidos criar essa cultura, certo? De relacionamento comercial. No Brasil não é. Aí eu sei que você vai perguntar, então eles estão certos ou eles estão errados? Não tem certo ou errado. É exatamente essa mudança. Então, para eu ser compreendido em determinado contexto, eu preciso entender o ethos, como que é a ética daquele ambiente. Então, esse é o primeiro, como a gente vai falar? O primeiro tripé, certo? Dessas 3 palavras gregas, o ethos. O segundo é o pathos. E o que é o pathos? Pathos é a empatia que você tem, né? Vem da empatia. Pathos como se fosse, qual é o caminho para a gente se conectar? Eu poderia ir pelo caminho de uma conversa mais sensível, mais emocional com alguém. Mas essa pessoa às vezes não tem nada de emocional, não tem nada de sensível. Então não é o caminho, não é o pathos, certo? Se a gente for olhar no inglês, né, é o path, certo? É o caminho. Então, quando eu olho para alguém e eu quero que ela me compreenda, eu tenho que entender como que é o caminho para chegar na mente, no coração dessa pessoa. E isso é fundamental que você exercite isso. Então a gente precisa ter um lado da minha comunicação que expõe, né, o meu aspecto cultural, o meu aspecto de caráter, e também eu preciso ter um aspecto das minhas emoções, do meu formato de pensamento. Exatamente. Aliás, o formato de pensamento vem no terceiro elemento, que é o logos. Logos não daquele carro da Volkswagen, né? Mas logos de lógica. Então a lógica faz parte de como que eu penso, como que eu estruturo uma frase para apresentar a minha ideia nesta conversa. É exatamente assim que o Covey nos ajuda a essa parte de ser compreendido. Então, primeiro, compreender. Escutativa, reflexiva e empática. Depois, ser compreendido. Ethos, logos e pathos. Então, quando eu começo a estabelecer esse hábito, muito provavelmente você vai aumentar grandemente a sua capacidade de eficácia, não só sua, mas a sua capacidade de ser eficaz e de aumentar a eficácia das pessoas com quem você está. Porque você vai ter mais clareza. Quando a gente trabalha nos nossos programas de PDL, que é Programa de Desenvolvimento de Liderança, primeiro módulo do programa, praticamente sempre acontece esse, a gente trabalha as 4 etapas da alta performance. E a primeira etapa é comprometer as pessoas. E é exatamente nesse momento em que eu trago para os meus alunos a importância de você ser compreendido, de você compreender. Porque se eu quero comprometer alguém, eu tenho que estabelecer um diálogo. Eu tenho que entender os valores dessa pessoa e verificar quais são os fatores que fariam com que ela aderisse, que ela tivesse um engajamento mais profundo naquilo que a gente está propondo. Senão, ela não vem, ela não se compromete. Então, se eu não tenho clareza na comunicação, as pessoas não me entendendo, elas não podem concordar comigo simplesmente porque eu disse alguma coisa, porque eu propus alguma coisa. Então, o exercício aqui está exatamente nesse sentido, de você primeiro compreender, depois ser compreendido. E isto é o segundo hábito, não esquece, certo? A gente tem 3 hábitos que fazem parte do segundo bloco.
O hábito 5, certo? É primeiro compreender, depois ser compreendido. O hábito 4, que é o anterior, que é o pensar ganha-ganha. E eles nos proporcionam uma maior possibilidade de nós estabelecermos interdependência, segundo o Covey. Certo? Então, a gente já tem aqui 2 hábitos da interdependência. Pensar ganha-ganha. Se você não assistiu sobre esse hábito, dá uma olhada aqui na timeline. Vai ficar somente até quinta-feira. Quinta-feira eu faço o 7º hábito. Eu tiro todos os vídeos aqui do Instagram e eu coloco esses vídeos lá dentro da plataforma do Manager Club. Então daí fica para as pessoas assistirem o replay, né? Somente quem é sócio do clube. Então aproveita que até quinta-feira você pode assistir, por exemplo, o hábito Pense Ganha-Ganha, que é uma outra habilidade crucial para você administrar conflitos, para você negociar, certo? E aí, pensar ganha-ganha, né? Que é a junção de 2 grandezas muito importantes numa negociação. Pensar ganha-ganha, primeiro compreender, depois ser compreendido, já são 2 dos 3 hábitos para você ter maior interdependência. E aí vem o 6º hábito, que é o 3º hábito da interdependência, que é sinergia, gere sinergia. E aí o sinergia é que o todo é maior do que as partes. Esse sim é um hábito muito importante, porque o que eu observo? Eu observo muitas vezes que a gente tem o hábito de querer fazer, por exemplo, que uma empresa, que um grupo seja menor do que a gente. O criador dificilmente vai ser maior do que a sua cria, certo? Gerar sinergia pressupõe você criar algo que se transforme em algo muito maior do que você. O exemplo disso, por exemplo, é a Apple, né? A Apple, do iPhone, desses produtos aí. Quando a gente olha lá para o Steve Jobs, a gente pensa, nossa, mas o criador foi um gênio. Sim, mas ele teve uma doença e ele morreu e ele sumiu. Não que sumiu, né? A gente tem ele sempre na mente como uma grande mente, um grande profissional, uma grande pessoa. Mas a Apple está aí. E dentro do seu contexto, você precisa olhar, por exemplo, para o seu departamento, para a sua empresa e pensar como que eu vou criar uma sinergia para que o todo faça mais do que eu faria sozinho. Para que o todo possa ter perenidade em alguns projetos, mesmo que eu não esteja dentro do projeto. E quando você faz isso, você começa a construir legado. Isso é interdependência ao longo do tempo. Ou seja, eu venho aqui numa empresa, eu proponho uma nova ideia, um novo projeto, eu mudo a cultura dessa empresa e se eu for embora da empresa, não necessariamente que eu precise morrer, mas imagina que você é diretor aí na sua empresa hoje e que você proporcionou às pessoas entender um novo modus operandi, que você criou uma nova cultura e amanhã você saiu dessa empresa. Eu tenho um negócio muito legal que aconteceu comigo, um fato, vou contar uma história, que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás, eu estava num evento em Porto Alegre, na AmCham, né, que é a Câmara Americana de Comércio. E eu lembro que eu estava por lá, daqui a pouquinho, uma moça me encontrou e outra que estava junto com ela, ela veio e me perguntou assim, vem cá, você é o Alexandre Fortes? Eu olhei para a moça, não conhecia ela, e eu disse, sim, sou eu. E ela virou para a moça do lado e ela disse assim, esse é o famoso Alexandre. Daí eu pensei, de onde ela me conhece? Será que ela viu alguma palestra minha? E eu perguntei. E ela disse, não, nunca assisti você. Mas o pessoal fala muito em você lá na empresa que eu trabalho. Então, essa moça, ela trabalhava, né, talvez trabalhe até hoje, numa empresa onde eu fui diretor por muitos anos. E mesmo tendo saído de lá há mais de 15 anos, o pessoal ainda fica falando, olha só, esse é o legado do Alexandre. No tempo, ela disse assim, no tempo do Alexandre acontecia desta forma, assim, assado. E isso quer dizer o seguinte, é quando você criou uma sinergia tão grande que ela perdurou através do tempo. Ou seja, você deixou um legado through time, através do tempo.
Quando a gente olha para o passado, a gente vê os grandes nomes da história. Aqui eu tenho alguns livros, né, com biografias de grandes nomes da história. Você não precisa ser um Winston Churchill para deixar o seu legado no mundo. Mas você pode ser você, criar sinergia num grupo e deixar o seu legado para as pessoas com quem você conviveu. É exatamente esse o hábito que a gente vai estudar amanhã. Tá legal? Se eu me aprofundar muito aqui, quando eu vejo, eu já falei sobre 2 hábitos em um dia só. Mas a proposta é que em cada dia, né, aqui a gente já está falando há quase meia hora, ou há meia hora, né, e eu quero que você agora pare um pouquinho para refletir, que você tenha uma excelente terça-feira. Aliás, hoje é terça-feira. Hoje à noite, se você quiser me acompanhar, a gente tem lá no YouTube, às 19h30 ou 20 horas, a gente ainda vai definir esse horário, a gente vai ter a nossa live semanal no YouTube e provavelmente você vai gostar muito. Meu canal no YouTube é Alexandre Fortes. Me acompanha por lá que vai ser muito legal. E até amanhã, 5h55, que a gente vai estar sempre aqui, de segunda a sexta, salvo os momentos em que eu estarei viajando. Então, nesta semana, na sexta-feira, eu ministro uma palestra em outra cidade e eu não vou estar aqui. Então, essa semana a gente tem hoje, terça-feira, quarta e quinta, que a gente vai falar sobre os hábitos 5, 6 e 7 e encerrar esse primeiro projeto dos comentários, das reflexões sobre temas muito importantes aqui no Instagram, tá bom? Um abraço e até amanhã, 5h55.